quando o gelo recuante em Montana revelou uma criatura perfeitamente preservada, congelada por milhares de anos, acreditei que era a descoberta do século. Os resultados do DNA mudaram tudo o que entendíamos sobre a evolução humana e a migração antiga. Meu nome é Dr. James Whitfield. Sou um paleogeneticista de 40 anos da Universidade de Stanford. E esta é a história da descoberta mais controversa da ciência moderna, uma que instituições poderosas estão desesperadamente tentando enterrar. 3º de setembro de 1996. Eu estava no meu laboratório em Palo Alto quando a doutora Rachel Morrison, uma glaciologista da Montana State University, ligou com uma voz que tremia de excitação mal contida. James, você precisa vir imediatamente. Encontramos algo na zona de degelo do Glacier National Park. Algo extraordinário. Tentei dispensá-la, explicando que estava no meio da análise de amostras de uma importante descoberta arqueológica que consumiu semanas do meu tempo. Rachel, estou atolado aqui. Isso pode esperar alguns dias? Sua resposta foi imediata e urgente. Não, não pode esperar. James, encontramos um corpo. Um corpo de hominídeo não humano perfeitamente preservado no gelo. E James, ela pausou e eu pude ouvi-la respirar fundo para se recompor. É diferente de tudo em qualquer registro fóssil. Você precisa ver com seus próprios olhos. Eu estava em um avião para Montana 12 horas depois, minha mente correndo com possibilidades. As geleiras nas montanhas rochosas do norte estavam recuando rapidamente ao longo da década de 1990 devido à aceleração das mudanças climáticas. À medida que o gelo antigo derretia, ele revelava todo tipo de coisa que estava congelada por milênios. Florestas antigas com árvores ainda em pé, restos de animais perfeitamente preservados de espécies há muito extintas, artefatos arqueológicos dos primeiros habitantes humanos da América do Norte. Mas nada, de acordo com a descrição frenética de Rachel, como o que sua equipe havia descoberto. Quando cheguei a Kalispell, Rachel me encontrou no pequeno aeroporto regional em um veículo da universidade. Ela parecia que não dormia direito há dias. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão, mas brilhavam com uma excitação que eu raramente via em minha colega. Trabalhamos juntos em vários projetos ao longo dos anos e eu nunca a tinha visto assim. Como está a preservação? Perguntei enquanto começávamos a dirigir em direção às montanhas. James, é absolutamente perfeita. Quero dizer, estamos falando de preservação de tecidos moles em um nível que eu nunca vi. Cabelo ainda intacto e preso à pele. Até os olhos estão preservados atrás de pálpebras congeladas. O que quer que tenha congelado isso, fez de forma incrivelmente rápida, congelando-o no lugar. Com base em nossa análise preliminar das camadas de gelo e do contexto geológico, estimamos que ele esteja congelado há pelo menos 8 a 10 mil anos, possivelmente até mais. Não saberemos com certeza até que façamos a datação por radiocarbono adequada. E você tem certeza absoluta de que não é humano? Insisti, precisando ouvi-la confirmar novamente. Tenho certeza, James. Espere até ver. Isso vai mudar tudo o que achávamos que sabíamos. Dirigimos por quase 2 horas, deixando a cidade para trás e entrando em território selvagem. O Glacier National Park pairava à nossa frente, uma vasta extensão de montanhas, florestas e gelo antigo que havia esculpido a paisagem por incontáveis milênios. Mas agora, como tantas geleiras ao redor do mundo, o gelo estava recuando a uma taxa alarmante, deixando para trás uma paisagem transformada de escombros, riachos de degelo e rocha recém-exposta que não via luz solar há milhares de anos. O local da escavação estava localizado em uma área restrita que havia sido isolada com fita laranja brilhante e estava sendo guardada por pessoal de segurança da universidade. Rachel foi inteligente o suficiente para manter essa descoberta o mais discreta possível.
nesses dias cruciais iniciais. Se a notícia vazasse antes que eles tivessem garantido e documentado tudo adequadamente, o local seria imediatamente invadido por equipes de mídia, criptozoólogos amadores e todas as pessoas com uma teoria sobre criaturas misteriosas. Ela me levou para passar pelo posto de segurança até uma grande tenda refrigerada que eles haviam erguido perto do ponto de escavação. A tenda zumbia com o som de geradores portáteis mantendo o interior em uma temperatura fria constante. Lá dentro, deitado em uma mesa de exame resistente e coberto com uma folha de preservação térmica especializada, estava o achado que me fez correr pelo país. Rachel se aproximou da mesa e cuidadosamente puxou a folha. Por um momento, eu literalmente esqueci de respirar. Meu treinamento científico me preparou para muitas coisas, mas não para isso. Era humanoide em sua estrutura básica, definitivamente, mas era distintamente e inconfundivelmente não humano em suas características específicas. O corpo media aproximadamente 8 pés de comprimento. Embora fosse difícil medir com precisão completa, dada sua posição congelada e encolhida. Estava completamente coberto por pelos grossos, de cor marrom, avermelhada, escura, que estavam pesadamente emaranhados com minúsculos cristais de gelo que captavam a luz. O rosto era a característica mais marcante e perturbadora. Tinha uma crista superciliar pesada e pronunciada que se projetava para a frente sobre as órbitas oculares. O nariz era largo e achatado, com narinas grandes. A mandíbula se projetava para a frente de uma maneira distintamente símia, mas a configuração geral das características era perturbadoramente próxima da humana. Existia em algum vale estranho entre o humano e algo totalmente diferente. Meu Deus! Sussurrei, aproximando-me apesar do meu choque. O cientista em mim já estava começando a superar a resposta emocional inicial. Encontramos há 3 dias, explicou Rachel. Sua voz assumindo o tom praticado de alguém que fazia um briefing que já havia dado várias vezes. Um caminhante local estava explorando as áreas recém-expostas, onde a geleira havia recuado. Ele avistou o que inicialmente pensou ser uma carcaça de urso que havia sido revelada pelo degelo. Quando enviamos uma equipe para investigar o que assumimos ser uma recuperação rotineira de restos de animais, percebemos imediatamente que tínhamos algo completamente diferente. Algo sem precedentes. A preservação era, de fato, absolutamente notável, melhor do que qualquer coisa que eu havia encontrado em 15 anos de trabalho com restos antigos. O frio extremo e a imensa pressão de milhares de metros de gelo glacial haviam essencialmente liofilizado o corpo, criando um processo natural de mumificação que o protegeu da decomposição normal que o teria reduzido a ossos espalhados em anos. Inclinei-me mais perto, examinando os detalhes visíveis. Eu podia ver pelos individuais, cada um distinto. Eu podia observar a textura da pele coriácea por baixo, onde o pelo era mais fino. Havia até mesmo o que pareciam ser cicatrizes antigas e curadas visíveis no ombro esquerdo e na parte superior do braço, sugerindo que esta criatura havia sobrevivido a ferimentos anteriores durante sua vida. Vocês já coletaram amostras para análise? Perguntei, forçando-me de volta ao modo profissional. Coletamos algumas amostras preliminares de tecido para datação por radiocarbono e extração inicial de DNA, respondeu Rachel. Mas deliberadamente esperamos por você chegar antes de prosseguirmos com algo mais extenso. James, se isto for o que eu acho que é, o que ambos achamos que é, então estamos olhando para um Bigfoot. Eu disse as palavras lentamente, testando como elas soavam quando faladas em voz alta neste contexto. As palavras pareciam surreais, quase absurdas, mesmo quando saíam da minha boca, um espécime de Bigfoot genuíno, verificado e cientificamente documentado, preservado no gelo por milhares de anos.
Você entende as implicações se pudermos confirmar isso? As implicações são estarrecedoras, concordou Rachel, sua voz caindo quase para um sussurro, apesar de estarmos sozinhos na tenda. Se esta é uma espécie biológica real, se podemos extrair DNA viável dos tecidos, se podemos conduzir uma análise adequada, podemos finalmente responder a perguntas que as pessoas fazem há décadas. O que essas criaturas realmente são? De onde vieram evolutivamente, como elas se relacionam com humanos e com outras espécies de hominídeos conhecidas? Se elas ainda existem em populações vivas. Isso muda tudo. Passei as próximas horas conduzindo um exame preliminar intensivo do espécime, trabalhando com cuidado e método, apesar da minha excitação. Tirei fotografias detalhadas de todos os ângulos concebíveis, documentando cada característica visível. Coletei amostras de tecido adicionais de diferentes áreas do corpo para a análise completa de DNA, sendo extremamente cuidadoso para manter condições estéreis, para evitar contaminação. O corpo mostrava sinais claros de trauma significativo que ocorreu no momento da morte ou perto dela. Havia múltiplas costelas quebradas, visíveis pela palpação da área do peito. O braço esquerdo mostrava evidências de uma fratura grave que havia cicatrizado mal em algum momento durante a vida da criatura, deixando o osso deformado. O que quer que tenha matado este indivíduo certamente não foi uma morte pacífica ou natural. As lesões sugeriam violência, possivelmente de combate com outra criatura ou de uma queda grave. Precisamos transportar este espécime para uma instalação de pesquisa adequada o mais rápido possível, disse a Rachel depois de concluir minha avaliação inicial. Stanford tem todo o equipamento necessário para análise detalhada e, mais importante, precisamos manter esta descoberta absolutamente confidencial, até que tenhamos dados sólidos e revisados por pares para apresentar. A última coisa que queremos é que isso vaze prematuramente e se transforme em um circo midiático antes que entendamos o que temos. Concordo totalmente, disse Rachel. Mas, James, precisamos nos mover muito rápido. Temos talvez uma semana, possivelmente menos, antes que alguém fale. A notícia já está começando a se espalhar pela comunidade universitária. As pessoas sabem que encontramos algo significativo aqui e rumores estão começando a circular. Não podemos manter isso em segredo indefinidamente. Passamos as próximas 48 horas coordenando cada detalhe da operação de transporte. O corpo foi cuidadosamente embalado em um container refrigerado de última geração, acompanhado por toda a documentação meticulosa de Rachel, anotações de campo, fotografias e as amostras preliminares que já havíamos coletado. Em 6 de setembro, voamos o espécime para a Califórnia em um voo fretado. Usamos a história de cobertura de que estávamos transportando um importante achado arqueológico de um local de sepultamento nativo americano. Uma história que explicaria a forte segurança, os requisitos de refrigeração e a necessidade de confidencialidade absoluta, ao mesmo tempo em que desviava perguntas detalhadas de qualquer pessoa curiosa. Em 8 de setembro, o corpo estava seguro em uma instalação com controle de temperatura na Universidade de Stanford, e eu havia reunido uma pequena equipe de pesquisadores em quem confiava implicitamente. A doutora Sarah Chen era uma antropóloga biológica que havia trabalhado comigo em vários projetos anteriores envolvendo restos humanos antigos. O Dr. Marcus Powell era um geneticista especializado na extração e análise de DNA antigo de amostras degradadas. A doutora Linda Harper era especialista em técnicas de datação por radiocarbono e métodos de preservação arqueológica. Mantivemos a equipe deliberadamente pequena, limitando o acesso a apenas esses poucos indivíduos. Quanto menos pessoas soubessem dessa descoberta nestas fases iniciais, maior seria nossa chance de controlar a narrativa
e conduzir ciência adequada e rigorosa antes do inevitável circo midiático começar. Os resultados da datação por radiocarbono vieram primeiro, pois essa foi a análise mais rápida que pudemos concluir. A doutora Harper trabalhou praticamente sem parar por 3 dias seguidos, realizando vários testes independentes para confirmar os achados e garantir a precisão. Em 11 de setembro, ela apresentou seus resultados em nossa primeira reunião oficial da equipe. As amostras de colágeno do espécime mostram uma data de aproximadamente 9.400 anos antes do presente, relatou ela, exibindo seus dados na tela de projeção do laboratório. Com uma margem de erro de cerca de 200 anos, que está dentro das margens normais de erro para este tipo de datação, isso coloca este indivíduo firmemente no período Holoceno inicial, logo após o fim da última grande era glacial e o início do aquecimento significativo do clima. Então, ele viveu durante o mesmo período geral que o povo Clovis, observou Sarah, referindo-se aos primeiros habitantes humanos confirmados da América do Norte, cujas ferramentas de pedra distintas haviam sido encontradas em todo o continente, não apenas contemporâneos, acrescentei, pensando nas implicações, potencialmente interagindo diretamente com eles. Sabemos, por evidências arqueológicas, que os humanos estavam definitivamente nesta região da América do Norte há pelo menos 14.000 anos, provavelmente até antes. Esta criatura teria convivido com eles, compartilhado a mesma paisagem, possivelmente até os encontrado. Isso levantou questões fascinantes sobre o conhecimento humano primitivo desses seres. Mas foram os resultados do DNA que se provariam verdadeiramente revolucionários e, francamente, aterrorizantes em suas implicações para nossa compreensão da evolução humana e da história de nossa espécie. Marcus passou 2 semanas intensivas extraindo e sequenciando DNA das amostras de tecido que havíamos coletado. O trabalho com DNA antigo é notoriamente difícil e frustrante. O material genético se degrada significativamente com o tempo, quebrando-se em fragmentos cada vez menores. Ele se contamina com DNA de bactérias, fungos e outros organismos. Fragmenta-se em pedaços minúsculos que são incrivelmente difíceis de reconstruir em sequências completas. Mas a preservação excepcional deste corpo, graças às condições únicas de congelamento glacial, significou que Marcus foi capaz de extrair sequências de DNA notavelmente intactas, que excederam em muito o que havíamos ousado esperar. Em 25 de setembro, ele convocou uma reunião de emergência da equipe. Seu rosto estava pálido, sem cor, e suas mãos tremiam levemente enquanto distribuía cópias de seus achados para cada um de nós. Eu executei esses testes várias vezes, disse ele, sua voz tensa e rouca. Eu os tive verificados independentemente por um laboratório na UC Berkeley que acha que está analisando amostras de um espécime humano arqueológico. Eu não disse a eles o que eles estavam realmente olhando. Os resultados são absolutamente consistentes em todos os testes. Cada análise aponta para a mesma conclusão. Ele ativou a tela de projeção e exibiu seus dados. A análise de DNA mitocondrial mostra que esta criatura se divergiu da linhagem humana direta há aproximadamente 300.000 a 500.000 anos. Para colocar isso em perspectiva, é na verdade mais próximo dos humanos modernos do que os neandertais ou denisovanos eram. Mas é aqui que fica ainda mais interessante e mais perturbador. Ele abriu outro conjunto de dados, sequências genéticas exibidas em linhas de letras representando pares de bases. O DNA nuclear mostra evidências claras e inegáveis de cruzamento com humanos anatomicamente modernos em algum momento no passado relativamente recente, possivelmente tão recente quanto 10 a 15.000 anos atrás. Existem sequências genéticas presentes neste espécime que também aparecem em populações humanas modernas.
particularmente entre certos grupos nativos americanos. Essas criaturas não apenas coexistiram com humanos nas mesmas áreas geográficas, elas estavam perto o suficiente de nós geneticamente para cruzar com humanos e produzir descendentes viáveis e férteis. A sala ficou completamente silenciosa enquanto as implicações se acomodavam. Todos na equipe entenderam exatamente o que isso significava. Esta não era apenas a descoberta de uma espécie desconhecida, de primata grande. Isso significava que o Bigfoot, essas criaturas misteriosas que haviam sido descartadas como folclore e pseudociência por décadas, não eram apenas uma espécie que evoluiu ao lado dos humanos através da evolução paralela. Elas eram geneticamente próximas o suficiente de nós para cruzar com sucesso com humanos modernos. Elas eram efetivamente outra subespécie humana, semelhante aos neandertais ou denisovanos, exceto que, em vez de serem extintas dezenas de milhares de anos atrás, como esses outros parentes humanos, essas criaturas haviam sobrevivido de alguma forma até tempos históricos relativamente recentes. Isso reescreve completamente a história evolutiva humana, disse Sarah baixinho, olhando para os dados. Isso não é mais apenas zoologia ou criptozoologia. Isso é antropologia, evolução humana, padrões de migração, tudo o que pensávamos entender sobre o povoamento das Américas. Se essas criaturas estavam cruzando com humanos há 10.000 anos, isso tem implicações enormes. Precisamos publicar essas descobertas imediatamente, insistiu Sarah durante nossa próxima reunião. Isso é muito importante para ser guardado. A comunidade científica precisa saber disso. Mas eu balancei a cabeça, já pensando vários passos à frente. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de entrarmos em contato com quaisquer revistas ou fazermos quaisquer anúncios públicos, precisamos considerar cuidadosamente as implicações completas do que estamos prestes a revelar. Se essas criaturas existiram há 9.000 anos, e se elas cruzaram com sucesso com humanos tão recentemente quanto 10 a 15.000 anos atrás, então há uma possibilidade muito forte, talvez até uma probabilidade, de que elas ainda existam hoje de alguma forma. Se anunciarmos essa descoberta prematuramente, sem pensar bem, todas as regiões montanhosas remotas da América do Norte serão imediatamente invadidas por caçadores, aventureiros, pesquisadores amadores, equipes de mídia, todos procurando encontrar um espécime vivo. Se houver populações sobreviventes por aí, tentando se manter escondidas, tentando evitar o contato humano, poderíamos inadvertidamente levá-las à extinção completa simplesmente pela exposição. Passamos o mês inteiro de outubro envolvidos em intensos debates sobre nossa abordagem e o que deveríamos fazer com essa informação. Marcos argumentou apaixonadamente pela publicação imediata em uma revista importante revisada por pares como Nature ou Science. O método científico exige transparência, insistiu ele. Não podemos guardar dados tão significativos. Sarah geralmente concordava com ele, mas queria primeiro consultar extensivamente as comunidades nativas americanas e líderes tribais, reconhecendo que muitas tribos tinham conhecimento tradicional e histórias sobre esses seres que precediam a ciência ocidental em milhares de anos. Linda se preocupava constantemente com nossas reputações e carreiras profissionais, preocupada com o que aconteceria se publicássemos algo tão controverso e depois fôssemos provados errados. Eu defendi fortemente a extrema cautela, a necessidade de tempo para coletar mais evidências, de planejar cuidadosamente nosso anúncio antes de torná-lo público. Essa decisão foi, em última análise, tirada de nossas mãos. Em 2 de novembro, recebi uma visita inesperada em meu escritório de Stanford.
2 homens em ternos escuros e profissionais apareceram à minha porta e se identificaram como representantes do Departamento de Defesa. Eles sabiam sobre o espécime, eles sabiam sobre nossas descobertas, eles sabiam tudo, o que significava que alguém estava monitorando nosso trabalho. E eles tinham uma proposta para nós. Dr. Whitfield, entendemos o que você descobriu, disse um deles depois de fechar a porta do meu escritório. O que você encontrou tem implicações significativas para a segurança nacional, que vão muito além da ciência acadêmica. Precisamos que você e sua equipe mantenham confidencialidade rigorosa enquanto avaliamos a situação completa. Gostaríamos que você continuasse sua pesquisa, mas sob supervisão e proteção federal. Tentei recusar a oferta, afirmando minha liberdade acadêmica e meu direito de publicar minha pesquisa. Eles ouviram educadamente. Depois deixaram sua posição cristalina. O espécime foi classificado sob provisões de segurança nacional, explicou um deles calmamente. Sua pesquisa continuará e você terá acesso e financiamento completos, mas será conduzida sob a supervisão do Departamento de Defesa. Se você recusar a cooperação, será imediatamente proibido de acessar o espécime e toda a sua pesquisa, dados e descobertas serão apreendidos sob as leis de segurança nacional. Você será proibido de discutir qualquer coisa publicamente. Não estamos tentando suprimir a ciência, Dr. Whitfield. Estamos tentando proteger uma espécie em perigo da extinção por exposição prematura. Literalmente não tivemos escolha. Em uma semana, toda a minha equipe assinou acordos abrangentes de confidencialidade que carregavam sérias penalidades criminais por violação. O corpo congelado foi transferido para uma instalação de pesquisa militar segura em Maryland. Fomos realocados para um laboratório classificado onde poderíamos continuar nossa análise sob supervisão rigorosa, monitoramento constante e forte segurança. A revelação mais perturbadora veio durante nossa primeira semana na instalação classificada. O governo já sabia sobre essas criaturas, eles sabiam há décadas. Em apenas alguns dias após nossa chegada e a assinatura de toda a papelada de segurança, recebemos um briefing extenso da doutora Elizabeth Rogers, uma bióloga de vida selvagem sênior que estudava espécies crípticas para várias agências militares e de inteligência, desde o início dos anos 1970. Ela estava em seus 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados, que haviam visto muito mais do que ela jamais seria permitida a discutir publicamente. A doutora Rogers explicou que houve literalmente dezenas de avistamentos credíveis, documentados por várias agências governamentais nas últimas décadas, guardas florestais, pessoal do serviço florestal, unidades militares realizando exercícios em áreas remotas, equipes de pesquisa geológica, todos haviam apresentado relatórios oficiais de encontros. Havia evidências físicas que haviam sido silenciosamente coletadas e analisadas. Amostras de cabelo que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida, moldes de pegadas, mostrando detalhes anatômicos que não podiam ser facilmente falsificados. Até mesmo evidências fotográficas e de vídeo que haviam sido suprimidas e classificadas. Tudo havia sido cuidadosamente documentado e enterrado em arquivos classificados. O espécime congelado que encontramos foi de fato o primeiro corpo completo que eles conseguiram recuperar, mas eles sabiam há anos que algo incomum vivia nas áreas selvagens remotas da América do Norte. Mais importante e mais preocupante, eles tinham fortes evidências sugerindo que populações vivas ainda existiam em locais dispersos pelo continente. Com base nos padrões de avistamentos, evidências físicas e análise ecológica, eles estimaram números atuais entre 200 e 500 indivíduos. Essas populações estavam espalhadas pelo noroeste Pacífico, pelas montanhas rochosas do norte, partes da Cordilheira das Cascatas
e regiões remotas da Colômbia Britânica e Alberta. As criaturas eram altamente inteligentes, extremamente esquivas, naturalmente noturnas e aparentemente aprenderam ao longo de gerações a evitar o contato humano o máximo possível. Elas também estavam criticamente ameaçadas, seus números diminuindo constantemente devido à perda de habitat, gargalos genéticos de pequenos tamanhos populacionais e encontros acidentais ocasionais com humanos que terminaram mal. A posição oficial do governo, explicou a doutora Rogers, com um cansaço evidente em sua voz, era que a divulgação pública quase certamente levaria à sua rápida extinção. A natureza humana, sendo o que é, teríamos caçadores de troféus tentando abater um para suas paredes. Teríamos pesquisadores querendo capturar espécimes para estudo. Teríamos desenvolvedores e corporações querendo explorar seu habitat sem restrições. Teríamos turistas inundando seus territórios. Cada floresta remota na América seria invadida por pessoas tentando encontrá-los, fotografá-los, provar que existem. As criaturas seriam assediadas, caçadas, expulsas de seus últimos refúgios. O governo havia tomado uma decisão calculada décadas atrás, de que o sigilo, apesar de todos os seus problemas éticos, era a única maneira realista de proteger o que restava da espécie. Meu trabalho, e o trabalho da minha pequena equipe, era analisar o espécime congelado que encontramos para entender sua biologia, genética, padrões de comportamento, qualquer coisa que pudesse ajudar a informar os esforços de proteção para as populações vivas. Precisávamos entender o que eram, como viviam, o que precisavam para sobreviver, para que os esforços de conservação encobertos pudessem ser mais eficazes. Passei os próximos 3 anos trabalhando quase exclusivamente naquela instalação segura em Maryland. Raramente vendo a luz do sol, consumido por minha pesquisa, mapeamos o genoma completo do espécime congelado, comparando-o sistematicamente com o DNA humano, DNA de Neandertal, DNA de denisovanos e várias espécies de grandes primatas. Identificamos inúmeras adaptações únicas que haviam evoluído para a sobrevivência em ambientes de clima frio. Depósitos de gordura marrom aprimorados para geração de calor. Modificações no sistema cardiovascular que melhoraram a circulação nas extremidades. Densidade incomum de fibras musculares que proporcionavam força e resistência. Adaptações do sistema respiratório para processamento eficiente de oxigênio em altas altitudes. Encontramos evidências claras de uso sofisticado de ferramentas com base em padrões de desgaste distintos nos dentes e nas mãos. A análise microscópica do esmalte dos dentes mostrou padrões consistentes com o uso dos dentes como ferramenta para segurar e processar materiais. As mãos mostraram calos e marcas de desgaste, sugerindo manipulação regular de objetos e materiais. Estes não eram apenas símios inteligentes que, por acaso, andavam eretos. As evidências apontavam cada vez mais para algo muito mais significativo. Eram pessoas. Pessoas não humanas, certamente, mas seres com inteligência, cultura e padrões de comportamento complexos. Faziam ferramentas, tinham estruturas sociais, passavam conhecimento entre gerações. Por todas as medidas significativas, exceto genética e aparência física, elas eram pessoas. Em 1999, minha atribuição mudou. Fui transferido da pesquisa de laboratório pura para a pesquisa de campo. O governo havia estabelecido programas de monitoramento encobertos e altamente classificados para populações suspeitas de Bigfoot. Pequenas equipes de pesquisadores e especialistas em vida selvagem rastreavam esses grupos usando câmeras remotas, equipamentos sofisticados de gravação de áudio e amostragem de DNA ambiental de fontes de água e solo.
Nunca tentamos contato direto ou captura, mas documentamos tudo o que pudemos à distância. Juntei-me a uma equipe que estava rastreando um grupo familiar vivendo nas montanhas Cascatas, no estado de Washington, não muito longe de onde havia começado minha carreira. Passei meses em campo, vivendo em uma pequena estação de pesquisa escondida na floresta, observando essas criaturas através de lentes de câmera de zoom, registrando seus movimentos e comportamentos. Eu os via se movendo pela floresta densa com uma graça fluida que parecia quase impossível para seres de seu tamanho. Seu movimento era quase silencioso, apesar de sua massa, sugerindo consciência sinestésica altamente desenvolvida e conhecimento íntimo de seu ambiente. Ouvi suas vocalizações ecoando pelos vales das montanhas à noite, padrões complexos de sons que incluíam uivos, assobios e chamados de baixa frequência, que pareciam projetados para comunicação de longa distância. A variedade e estrutura sugeriam comunicação vocal sofisticada, possivelmente até uma forma primitiva de linguagem. Analisei seus excrementos e outros vestígios biológicos, encontrando evidências de uma dieta onívora que incluía plantas, raízes, frutas, pequenos mamíferos, peixes e insetos. Eram comedores oportunistas, que entendiam profundamente seu ecossistema e exploravam seus recursos eficientemente ao longo das estações. Viviam em pequenos grupos familiares rigidamente unidos, geralmente compostos por 3 a 8 indivíduos, representando múltiplas gerações. Documentamos o que parecia ser um casal com seus filhotes de várias idades, e ocasionalmente um indivíduo mais velho que poderia ser um avô ou outro parente. Construíam abrigos temporários com galhos, folhas e outros materiais naturais, estruturas simples, mas claramente construções deliberadas que forneciam proteção contra chuva e vento. Usavam pedras como ferramentas para quebrar nozes e cavar raízes e tubérculos. O mais tocante e o mais humano de tudo, observamos eles cuidando de seus filhotes por longos períodos, anos em vez de meses, ensinando-lhes habilidades essenciais de sobrevivência, técnicas de forrageamento, rotas de viagem seguras, como evitar a detecção humana. Tudo o que observamos e documentamos confirmou alta inteligência e comportamento social. Complexo, que ia muito além do que víamos em qualquer outra espécie de grande primata. Estes não eram monstros espreitando na floresta. Não eram criptídeos misteriosos ou entidades paranormais. Eram uma espécie humana remanescente, os últimos sobreviventes de uma linhagem antiga que havia, de alguma forma, conseguido persistir na era moderna, mantendo-se escondida, aprendendo a evitar a espécie humana dominante que havia tomado o planeta. Ao longo da década seguinte, de 1999 a 2009, tornei-me um dos poucos cientistas que conheciam a verdade sobre essas criaturas e trabalhavam para compreendê-las melhor. Documentamos múltiplas populações em toda a América do Norte. Rastreamos seus movimentos e migrações com as mudanças das estações. Analisamos seus padrões de comportamento e tentamos entender suas estruturas sociais. Mas também documentamos, com alarme e impotência crescentes, as inúmeras ameaças que enfrentavam e sua diminuição numérica. A perda de habitat devido a operações de extração de madeira industrial e expansão do desenvolvimento imobiliário era o perigo principal e mais premente. Várias vezes, ao longo desses anos, assistimos impotentes enquanto grupos familiares eram deslocados, quando seu território tradicional era desmatado para madeira ou convertido em novos loteamentos residenciais. Rastreamos indivíduos que morreram devido à exposição a pesticidas agrícolas e poluentes industriais que se acumulavam em suas fontes de alimento. Documentamos ferimentos de encontros com veículos em estradas remotas ou de maquinário industrial em áreas onde seu habitat se sobrepunha às atividades humanas.
Vimos indivíduos que morreram de fome quando suas fontes tradicionais de alimento foram destruídas pelo desenvolvimento ou pelas mudanças climáticas. A terrível ironia da situação tornou-se cada vez mais clara e dolorosa. O sigilo que supostamente protegia essas criaturas também impedia quaisquer esforços de conservação significativos. Não podíamos designar áreas de habitat protegidas sem explicar exatamente o que estávamos protegendo e por que essas áreas específicas eram críticas. Não podíamos implementar programas de reprodução ou esforços de resgate genético para lidar com os perigosos gargalos de pequenos tamanhos populacionais. Não podíamos educar o público sobre coexistência ou ensinar as pessoas a evitar conflitos. Não podíamos fazer nada do que a biologia moderna de conservação desenvolveu para proteger espécies ameaçadas. Só podíamos assistir, documentar e coletar dados enquanto seus números continuavam a diminuir ano após ano, documentando seu declínio lento, mas constante rumo à extinção, enquanto fingíamos para o resto do mundo que elas não existiam. O incidente, em 2002, cristalizou todos esses dilemas éticos para mim. Uma equipe de exploração madeireira, trabalhando em uma área remota do Oregon, encontrou acidentalmente uma dessas criaturas e, em um momento de pânico e mau julgamento, atirou e a matou. O indivíduo aparentemente havia vagado para a área ativa de exploração madeireira, possivelmente desorientado pela destruição do terreno familiar ou procurando desesperadamente por comida em seu antigo território. Ele havia exibido o que os comportamentos de animais chamariam de exibição de ameaça defensiva, fazendo-se parecer grande e intimidante, provavelmente tentando afastar os humanos do que ele percebia como seu território. Os lenhadores, compreensivelmente aterrorizados por essa criatura desconhecida e massiva, interpretaram mal a exibição defensiva como um ataque iminente. O lenhador que apertou o gatilho ficou absolutamente devastado quando agentes federais chegaram e ele soube o que realmente havia matado. O corpo foi silenciosamente levado por agentes federais antes que as autoridades locais sequer soubessem o que havia acontecido. Fui chamado para realizar a necrópsia, o exame post-mortem. Era uma fêmea com aproximadamente 30 anos, com base na análise de desgaste dental e ósseo. E ela estava grávida, cerca de 5 meses, com base no tamanho do feto. Perdemos 2 indivíduos naquele dia, não apenas um. O lenhador recebeu uma quantia substancial de dinheiro, assinou acordos abrangentes de confidencialidade e foi realocado para um estado diferente com um novo emprego para garantir seu silêncio. A empresa madeireira não enfrentou nenhuma consequência pública, pois reconhecer quaisquer consequências exigiria explicar o que realmente havia sido morto. Todo o incidente foi classificado, enterrado em arquivos selados, esquecido por todos, exceto por nós que sabíamos a verdade. Foi quando comecei a questionar se o sigilo estava realmente protegendo essas criaturas ou apenas nos protegendo de verdades difíceis. Ao longo dos anos 2000, continuei o trabalho. Analisei mais amostras, documentei mais encontros, escrevi mais protocolos. O espécime congelado permaneceu na instalação de Maryland, perfeitamente preservado. Um testemunho silencioso de uma espécie lutando pela sobrevivência. Em 2010, eu havia passado 14 anos estudando essas criaturas em segredo. Me tornei o principal especialista mundial em uma espécie que a maioria do mundo acreditava ser um mito. E eu estava cansado de mentir. Comecei a manter cópias pessoais de dados de maneiras que não pudessem ser rastreadas. Documentei tudo em diários em casa. Comecei a planejar quando poderia contar a verdade. O ponto de virada veio em 2015, quando a doutora Rogers me ligou sobre uma situação. Uma equipe de monitoramento na Colômbia Britânica encontrou um grupo familiar,
2 adultos e 3 juvenis, muito perto de um empreendimento hoteleiro planejado. Precisávamos realocá-los, algo que nunca havíamos tentado. A realocação foi um desastre. Usamos tranquilizantes para movê-los com segurança, mas o macho teve uma reação adversa. Apesar dos esforços de nossa equipe veterinária, ele morreu durante o transporte. A fêmea e os juvenis foram liberados em um novo território, mas havíamos destruído sua estrutura familiar, os traumatizado. 6 meses depois, o monitoramento mostrou que os juvenis haviam se separado de sua mãe prematuramente. Sua sobrevivência era incerta. Nós o matamos, disse a Sarah depois do incidente. Estávamos tentando ajudar e o matamos. Tomamos a melhor decisão que pudemos com as informações que tínhamos, respondeu ela, mas até mesmo sua voz soava incerta. Isso não é bom o suficiente. Estamos brincando de Deus com uma espécie inteligente, tomando decisões de vida ou morte em segredo, sem supervisão, sem responsabilidade pública. Isso não é conservação, isso é controle. Naquele ano, decidi que quando me aposentasse, esperaria que as obrigações legais expirassem, então contaria a história. Não tudo. Eu não revelaria locais ou colocaria populações vivas em risco, mas revelaria o espécime congelado, os resultados do DNA, a prova de que essas criaturas existiam. Então a Covid-19 aconteceu e minha aposentadoria foi adiada. O espécime congelado permaneceu em armazenamento enquanto o mundo lidava com uma crise diferente. Finalmente, em 2023, aposentei-me do serviço público aos 67 anos, tendo passado 27 anos estudando criaturas que a maioria das pessoas pensava serem lendas. Eu tinha acabado de guardar segredos. Entrei em contato com um jornalista de confiança, alguém com reputação de reportagens cuidadosas e éticas sobre controvérsias científicas. Forneci cópias de dados que eu havia guardado, fotografias do espécime congelado, resultados de análise de DNA, documentação de nossa pesquisa. Isso destruirá sua reputação, ela avisou. Mesmo com todas essas evidências, as pessoas o chamarão de fraude, um teórico da conspiração. O governo negará tudo e destruirá sua credibilidade. Eu sei, disse eu, mas essas criaturas ainda estão lá fora, ainda morrendo, ainda indo em direção à extinção enquanto fingimos que não existem. Alguém precisa forçar essa conversa para o aberto. A história está sendo preparada para publicação agora em 2024. Quando sair, o governo responderá como previsto. Eles negarão a existência do espécime congelado, alegarão que os dados de DNA são fabricados, desacreditarão a mim e minha pesquisa. Mas eu tenho algo que eles não podem descartar facilmente: as coordenadas do local original da descoberta em Montana. A geleira continuou a recuar desde 1996. Qualquer pessoa que queira verificar minha história pode procurar nesse local exato por mais evidências. Talvez outros corpos, talvez artefatos congelados ao lado do nosso espécime. Também tenho o testemunho de outras pessoas envolvidas. A doutora Rachel Morrison concordou em se manifestar. O Dr. Marcus Powell, agora em um laboratório de genética particular, forneceu declarações corroborativas. Vários pesquisadores de campo aposentados concordaram em confirmar a existência de programas de monitoramento. Não podemos fornecer o espécime real. Ele permanece sob custódia federal, mas podemos fornecer evidências suficientes para forçar perguntas, exigir investigações, tornar impossível para o governo simplesmente descartar as alegações. Mais importante, estou me tornando público com a crise de conservação que essas criaturas enfrentam. A população estimada agora está abaixo de 200 indivíduos. A diversidade genética é criticamente baixa. O habitat continua encolhendo.
Sem intervenção real com apoio público e recursos, elas estarão extintas em 50 anos. Essa é a verdadeira razão pela qual estou quebrando meu silêncio. Não por fama ou vindicação, mas porque uma espécie inteligente está desaparecendo, enquanto aqueles que sabem sobre elas debatem se é seguro contar a verdade. O corpo congelado que tiramos daquela geleira em 1996 tinha 9.400 anos. A espécie desse indivíduo sobreviveu ao fim da era glacial, sobreviveu a milhares de anos de mudanças climáticas e expansão humana. Sobreviveu a ser caçada e forçada a se esconder. Elas sobreviveram a tudo o que a natureza e os humanos lhes lançaram por milênios. Mas não sobreviverão ao sigilo. Não sobreviverão a serem protegidas por mentiras, acobertamentos e documentos classificados que ninguém lê. Então estou contando a história delas. Nossa história. A história de como a humanidade descobriu que não estávamos sozinhos, que compartilhávamos este continente com outra espécie inteligente, e como escolhemos esconder essa verdade em vez de lidar com a complexidade da coexistência. Os resultados do DNA estão prontos há 28 anos. Essas criaturas são reais, elas são aparentadas conosco, elas estão morrendo, e nós sabíamos disso o tempo todo. Aquele corpo congelado em Montana, aquele que passei anos estudando, aquele que mudou toda a minha compreensão da evolução humana, aquele corpo tem uma história para contar, e eu finalmente estou deixando-o falar. O governo virá atrás de mim. Eles usarão todas as ferramentas legais para me silenciar, desacreditar as evidências, manter o segredo. Estou preparado para isso, porque algumas verdades são mais importantes do que carreira, reputação ou segurança pessoal. Algumas verdades exigem ser contadas, independentemente do custo. O corpo de Bigfoot que encontramos congelado em Montana era real. Os resultados do DNA provaram que era um parente humano, uma espécie inteligente que compartilhava nossa história evolutiva. E o governo manteve esse segredo por décadas, enquanto essas criaturas marcham para a extinção. Agora você sabe. Ao saber, você tem que decidir o que fazer com esse conhecimento. Eu escolhi falar. O que você escolherá?